Eu acho super importante amamentar, é o principal para o bebê, para as defesas. Nada é mais nutritivo do que o leite da mãe. Eu acho super importante, porque muitas das nossas dúvidas, a gente tenta pesquisar no Google, tenta ouvir até assim, mãe, sogra, amigos, tem muitas divergências de opinião, de gerações, né? E aqui a gente tem uma profissional tirando as dúvidas, né? Eu acho maravilhoso. Para mim, eu não falto nenhum encontro. Como mãe de primeira viagem, a gente tem muitas dúvidas. Então, assim, eu tenho entrado em sites de mães que falam das suas próprias experiências, pediatras, nutricionistas que trabalham com essa parte de gestação e bebês, para buscar ajuda de profissionais mesmo. Mas tenho pesquisado muito, muita curiosidade, muitas dúvidas. Olha, cada dia é uma dúvida diferente, né? Tanto que faz tempo que eu tô perguntando pra minha irmã quando que vai ter o próximo encontro, porque você começa a ter dúvida depois que o bebê nasce. Enquanto tá na barriga é tudo muito lindo. E devido às minhas grandes dúvidas, eu até perguntei para a pastora se depois de nascida eu poderia vir, porque aqui você esclarece todas as suas dúvidas, porque tem gente que já tem mais de um filho, tem pediatra, tem profissional, então eu acho muito importante ter vindo, porque as dúvidas são constantes, com certeza. Com certeza. Desde a maternidade é muito pouco ensinado. A enfermeira vai lá, te ensina meio por cima, é em casa que você vai aprender. Só que às vezes você aprende do jeito errado. Então, quando a minha irmã falou que ia ter essa amamentação, eu fiquei muito feliz porque ninguém comenta sobre isso. O seu marido não tem como te ensinar, a sua mãe aprendeu de um jeito e ninguém vai estar na sua pele para aprender. Então, tem uma profissional que sabe explicar certinho, para você não ter dores, não sofrer, porque é a parte mais difícil da maternidade, a amamentação. E é o que ninguém ensina, é uma coisa que você aprende na prática. E ter alguém aqui para poder ensinar é reconfortante, porque é muito importante para essa fase de recém-nascido do bebê a amamentação para ele engordar. Então, eu acho que é um tema que tem que ser mais abordado em mais encontros, porque cada dia vai ter uma gestante com uma dúvida diferente sobre a amamentação. Bom, é importante criar uma rede de apoio para as mães, né? Que esse apoio sejam os amigos, pessoas próximas, a comunidade a qual essa pessoa está inserida, porque é uma mudança muito grande o processo da chegada de um ente dentro de casa, né? Então, um bebê muda toda uma dinâmica, né? Muda, assim, estruturalmente uma casa, né? Quartinhos, móveis, objetos, mas muda também todo um relacionamento, né? Então, muda como a gente vai se portar, né? As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios. Então, é muito importante, né, criar apoio para essa mãe, compreender todo um processo longo que vai acontecer, não só dos primeiros momentos de amamentar, de ter o seu bebê, mas também da criação dos filhos, né? Então, gerar esses momentos de conversa, essas rodas de apoio, para que haja troca de experiências, para que possa se diminuir os medos, as angústias, que elas consigam se verbalizar mesmo, conversar, contar o que acontece no coração, as alegrias, as tristezas, né? É muito importante porque o processo de chegada de um bebê em casa exige muito, né, dos papéis, né, do pai, da mãe. E muitas vezes são os primeiros, né, o primeiro movimento de se tornar pai, de se tornar mãe. Então, como fazer isso? Né? Nunca, mesmo que a gente tenha lido, mesmo que a gente tenha experienciado, vivido com outra pessoa, né? É da outra pessoa, não é o meu. Então, gerar essas rodas de conversa para que as pessoas vejam que os outros também têm dificuldade, né? De que os outros também venceram as dificuldades, isso é muito legal, né? Valoriza o processo de criação familiar. Né, as pessoas devem se apoiar umas nas outras. Isso é muito legal. Sim, em essência, amamentar não é um ato instintivo. Nós fomos, ao longo da evolução da espécie humana, perdendo o instinto de amamentar, assim como a gente foi perdendo o instinto de parir.
Então, em essência propriamente dita, a amamentação não mudou, né? É o ato da mãe ofertar o seio ao seu bebê ininterruptamente, conforme a demanda daquela criança, a produção materna. Mas as técnicas em si, o como, né, gerenciar este processo de amamentação mudou. Né? E mudou bastante. Então é muito bacana a gente contar dessa mudança para as famílias se adaptarem, né? Porque as avós têm toda uma vontade de ajudar, de apoiar, mas vêm munidas de costumes antigos, né? Como costumes bem acontecidos, né, antigamente, que era de amamentação cruzada, né, que as avós, às vezes até a própria avó, que ainda tinha filhos mais novos, ofertava o seio para o neto, ou, né, as primas, vizinhas, então tinha o que a gente chama de aleitamento cruzado, né. Também outros hábitos que eram muito comuns, como oferta de chás, sucos, né? Então hoje a gente não oferta mais, né? Coisas desse gênero. Mas em tecnologia propriamente dita, palpável, né? Hoje existem acessórios, hoje existem bombas extratoras de leite, cremes, conchas, enfim, né, bicos de silicone, protetores de mamilos. Então existem já uma tecnologia palpável, né, instrumentos mesmo, ferramentas que a gente pode e deve utilizar para o processo de amamentação. Porque mesmo que aquela mãe utilize um acessório, é mais vantajoso que ela ainda oferte o seio, que ela ainda oferte o leite materno ao seu bebê, do que ofertar a fórmula. E essa oferta do leite, ela é muito relevante também, não só no aspecto nutricional, mas no aspecto emocional da construção da família, do processo da maternagem, né? Ela fortalece o vínculo entre a mãe e o bebê. Então, muitas mães falam para mim: eu tenho uma tristeza no coração porque eu tenho que amamentar usando um bico de silicone. Ou outras mães dizem: eu tive que ordenhar porque hoje eu não consegui colocar o bebê ao peito, né? Mas ainda ela está ofertando o seu leite e isso fortalece o vínculo da mãe, a criação, né? O bebê se nutre do amor materno. E mesmo para aquelas mães que precisam complementar, para aquelas mães que precisam dar a fórmula, o conhecido popularmente leite em pó, né? Mas que elas não deixem de ofertar o peito, mesmo que o peito não seja suficiente para nutrir o bebê 24 horas. Mas o peito nutre de amor. Então as mães precisam compreender que amamentar não é só dar comida. Amamentar é dar carinho, amamentar é dar aconchego, é dar colinho. Então, para que elas não se preocupem, não se culpem tanto assim quando elas têm que complementar ou que elas precisam de uma ajuda exterior para esse processo. Mas o que é válido é a essência dele, é o bebê grudado na mãe. Isso é o que mais importa. Então, hoje tem muita informação disponível, né? Muitos blogs, muitas pessoas que passaram por experiências de amamentar e compartilham essas experiências, e também existem pessoas que, munidas de muita boa vontade, boa intenção, compartilham essas experiências e até vendem esses serviços, né? Mas assim, a amamentação particularmente existe uma questão técnica, uma questão fisiológica, que é da compreensão do corpo humano, de como esse corpo funciona, né? De fisiologia mesmo, né? De como os órgãos funcionam, de como os hormônios funcionam. Então isso é importante, de que há uma ajuda profissional tecnicamente especializada. Não que isso inviabilize ou que isso deixe de ter o valor às consultoras que são munidas da boa vontade, das suas próprias experiências e que até fizeram cursos de formação. Mas é importante de que a mãe busque um profissional especializado, alguém que tenha formação, porque algumas questões são inerentes ao ganho de peso do bebê, à produção de leite materno. Então, quando a gente fala em ganho de peso, a gente entende só o bebê gordinho, mas não é assim, né? Exige toda a questão do ganho de peso, o desenvolvimento neurológico da criança, dos próprios órgãos do bebê, né? De como a função renal, a função metabólica. Então são aspectos técnicos que são inerentes ao processo de amamentar. Então tomar cuidado, né? As mães que busquem pessoas que auxiliem
né? Mas que esse auxílio tenha uma visão global, não só essa visão humanística, romantizada, muitas vezes, inclusive vendida na internet, essa coisa muito romantizada, eu falo muito cor-de-rosa, né? Mas que tenha uma questão mesmo técnica, né? Um saber sobre o processo do leite, da produção, do posicionamento, da pega. Lembrar de que a gente tem bebês diferentes, eu tenho bebês prematuros, eu tenho bebês que nasceram baixo peso, eu tenho bebês que nasceram de termo, mas que são pequenos para suas idades gestacionais. Então, esses padrões de crescimento dos bebês, eles são diferentes. Então, há uma necessidade dessa compreensão de padrão de crescimento juntamente com a oferta alimentar, né? Então, a busca da informação na internet, ela deve ser olhada de uma forma abrangente, mas não que toda aquela informação cabe justamente para mim, mãe, porque o meu peito não é idêntico ao peito da mãe que postou aquilo, o meu bebê não é idêntico àquele bebê. Então, as necessidades são diferentes. Então, deve ser uma busca um pouco, vou até usar um termo assim, superficial, olhar isso de uma forma de um conhecimento, mas não que isso seja restrito a mim, né? Guardar somente isso, buscar sim ajuda para olhar o que acontece comigo, a minha realidade, a minha dificuldade do meu bebê, e então para que essa técnica, né, essa ajuda profissional venha a sanar o mais rápido possível a minha dificuldade. O objetivo do encontro é fazer com que Por que eu quis fazer o encontro de gestante, não curso de gestante? Porque a gente quis fazer um bate-papo, onde as gestantes poderiam ter voz, onde elas pudessem falar o que sentem, tirar as dúvidas, fazer perguntas. Então, ser uma coisa divertida, uma coisa alegre para elas. Então, assim, desde o primeiro encontro que a gente tem feito, tem sido muito precioso esse tempo. O encontro, ele é feito pela Igreja Evangélica em Campo Grande, mas ele abrange, então qualquer pessoa pode participar. Não tem taxa de inscrição, mas a pessoa ela tem um tempo para confirmar a presença, né? Porque nós servimos um jantar para ter um momento de comunhão, onde cada uma pode se conhecer e contar suas experiências. Sim, é o primeiro de 2018. Todos os meses nós vamos estar fazendo o encontro, né? O encontro ele vai até novembro. Aí nós não fazemos nem em dezembro e nem em janeiro, né? Porque é o tempo de férias, tudo. Então a gente deseja fazer todos os meses, porque tem mães que estão ganhando bebês, aí outras, né, que ficam gestantes. Então, para que não tenha essa pausa, mas que todas possam passar pelos temas, né, que são abordados. Sim, nós temos um grupo no WhatsApp, onde as mães entram em contato pelo Instagram da igreja. Podem entrar no Instagram da igreja, IECG para você, e aí lá mandar um direct com o nome, né, telefone, e aí ela é incluída nesse grupo. Então eu aviso as datas nesse grupo e também a gente divulga nas nossas redes sociais, tanto da igreja quanto cada mãezinha gestante, elas colocam nas suas redes sociais também.